começa preliminarmente ao leilão. Porque as pessoas dizem assim, o imóvel que eu estou vendendo não tem liquidez. Só que isso você deveria ter percebido quando você fez a análise preliminar do leilão. Você não vai descobrir que o imóvel tem liquidez depois que se arremata. Não, isso você tem que saber antes. E essa alta liquidez, agora eu vou dar uma sugestão para imóveis de baixo padrão. Imóveis Minha Casa Minha Vida. Eu não sei, é provável que não, é provável que nem todos que estão aqui saibam, principalmente quem está iniciando, mas o valor de venda do imóvel, se você for vender ele financiado, ele está diretamente ligado ao valor que o engenheiro do banco diz que ele vale. Danilo, que engenheiro é esse? Toda vez que você vai arrematar um imóvel financiado, o banco manda o engenheiro lá avaliar aquele imóvel para dizer se ele vale o que você está pedindo. E você diz, engenheiro, eu estou querendo pedir 160 mil nessa casa. Ele vai lá e diz, ela vale 140, 180, 130 e assim por diante. O que é que isso tem a ver com a liquidez? Porque o banco só vai financiar até o valor que o engenheiro disser que o imóvel vale. E para ser mais específico, no Minha Casa Minha Vida, para imóveis usados aqui no Nordeste, da faixa 1 e 2, se eu não me engano, o banco só vai financiar 80% do valor que o engenheiro disser que o imóvel vale. Qual é a relação disso com a liquidez do imóvel? Que o resto do valor o comprador vai ter que arrumar ou no FGTS, ou com subsídio, ou vai ter que dar o dinheiro de entrada. Então, se você compra um imóvel achando que vai vender por 200 mil, mas historicamente o metro quadrado daquele imóvel naquela região só faz ele ser avaliado pelo engenheiro por 170, vai ser difícil você vender ele pelo Minha Casa Minha Vida por 200. Você vai conseguir vender por 170, 160. Então, a liquidez ela está ligada diretamente ao valor que você vai estimar na avaliação do engenheiro. Não é só o valor que você quer vender, é o valor que o engenheiro vai dizer que ele vale, tá? Danilo, como é que eu posso avaliar o valor que o engenheiro disse que ele vale? Primeiro, quando você começa a vender muitos imóveis naquela região, você já tem noção do metro quadrado. E o valor do imóvel vai ser o valor do metro quadrado daquela região versus a área construída, a área privativa. Então, a partir daí, você consegue mensurar. Então, essa é a primeira dica sobre liquidez em imóveis caixa e a relação deles com o valor de avaliação da engenharia. A alavancagem, na caixa, a gente consegue financiar aí 95% do valor do imóvel e ainda conseguimos embutir o valor da documentação. Então, a gente paga a documentação com o nosso dinheiro e depois que o imóvel foi registrado, a Caixa nos reembolsa. Então, conseguimos, dentre todos os bancos e entre o judiciário, aqui é onde nós temos a maior possibilidade de alavancar. Com um detalhe, viu, André, doutor Vinícius? Quando você vai arrematar na Caixa e vai vender o seu imóvel, a Caixa vai avaliar o seu perfil de vendedor. Em que sentido? Se você tem uma dívida que ultrapassa 10% do valor do imóvel, a Caixa não vai financiar esse imóvel para você. Danilo, mas eu estou vendendo, eu não estou comprando. Ela não vai financiar para você. Se você teve dívida não paga à Caixa e caducou essa dívida, ela não vai vender seu imóvel financiado. Então, quando você for entrar no mercado dos leilões Caixa, previamente, vá a um correspondente Caixa, peça para ele fazer uma verificação do seu nome junto ao banco e junto aos cadastros que ele verifica. Não adianta verificar só no SPC, no Serasa, no Boa Vista. O banco ele faz verificações adicionais que esses sistemas não têm acesso. E aí, legislação, eu deixo para quem manja de legislação. Doutor Vinícius. E que, pelo visto, entrou no mercado bem nesse ponto, né? Aqui é a praia dele. É o playground, né? Bom, vamos lá. Eu acho que existe alguns grandes mitos, né? Quando a gente fala de leilão de imóveis. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar da história do primo, do amigo, do ciclano, que uma vez arrematou o imóvel de leilão e ele nunca conseguiu tomar posse, né? É bem próximo desse primeiro caso que eu trouxe para vocês. De fato, acontece? Acontece, tá? Existe aí essa hipótese da evicção. O que acontece? Nós temos aqui dois grandes tipos de leilão, né? Eu tenho um leilão judicial e tenho um leilão extrajudicial. O leilão judicial, de forma geral, ele é feito, né, através de uma ação judicial, que já está numa fase executiva, para quitar a dívida de alguém com algum credor. Então, assim, já chegou num ponto em que essa pessoa já não tem mais saldo em conta, não tem veículo, enfim, só tem um imóvel e justamente esse imóvel foi penhorado e agora vai ser leiloado. Já em paralelo, nos leilões extrajudiciais, nós temos os leilões que são promovidos pelos bancos.
Como uma referência, eu acho que fica mais fácil a gente trazer aqui, por exemplo, a busca e apreensão de carro que é financiado, né? E aí o devedor ele simplesmente deixa de pagar essas parcelas, o banco retoma e da mesma forma ele faz o leilão do automóvel, né? Não funciona diferente em relação aos imóveis. Então nós temos aqui uma dívida de alienação fiduciária, né? Um financiamento. Então eu fui lá, fiz um financiamento na Caixa, me comprometi a pagar tantos R$ 1.000 em 30 anos, só que passaram-se 2, 3, 5 anos, eu já não aguento mais pagar as parcelas, né? Então eu tenho uma possibilidade, né, de retomar esse contrato, de purgar a mora que a gente fala, né, que é pagar essa dívida, e ainda assim me manter no imóvel, tá? Do contrário, se eu já não tenho mais condições financeiras e esse contrato ele foi rescindido, então eu também não posso lesar o banco por isso, porque lesando o banco eu leso mais uma demanda de consumidores, né, de outras pessoas que dependem também do dinheiro do banco, principalmente quando a gente fala de caixa, que utiliza de subsídio, né, de dinheiro público também, né? Então, quais são essas hipóteses, né? Assim que eu trago os leilões extrajudiciais, assim que abrem-se essas concorrências, existe um procedimento, né? Então, quando vai ser feito primeiro, né, essa notificação para que o devedor ele faça um pagamento da dívida. Depois, quando vão ser feitas as astas públicas, né, quando vão ser designadas as datas, terá que ser feita uma nova notificação a eles, exercendo esse direito, tanto dele purgar a mora, né, de quitar essa dívida, ou então dele exercer um direito de preferência, enfim, existe todo um procedimento que deve ser seguido, né, de forma bem restrita pelo banco e pelo cartório. E quando isso não acontece de uma forma, eu vou colocar aqui como estrita ao cumprimento da lei, tá? Quando isso foge um pouquinho, quando existe algum erro, especialmente do banco, aí existe um risco desse ato, né, desse ato jurídico, dessa arrematação, ela ser anulada, tá? E quando a gente trata de legislação, a legislação que fala sobre alienação fiduciária é a 9.514 de 1997. Então, assim, a origem da lei é muito antiga para a gente aqui, né? A gente está falando de quase 30 anos aí de lei. Só que nós tivemos algumas evoluções, tá? Então, principalmente em relação a essas notificações e em relação a essa segurança para os arrematantes. Uma coisa que acontecia muito, principalmente nessas evicções, e foi exatamente isso que aconteceu naquele primeiro caso que eu comentei. O banco ele fez essas notificações obrigatórias, mas ele fez para um endereço diverso do endereço do contrato. Então, por exemplo, eu financiei um imóvel, né, na rua 1, número 110. Esse é o endereço do contrato, né, esse é o endereço do imóvel. Porém, eu me mudei dali. Eu morava ali, mas passaram-se 2, 3 anos, eu me mudei de lá e eu atualizei esse endereço no banco. O que a lei trazia anteriormente e o que os tribunais entendiam? Que essa notificação ela deveria ser no endereço mais atual ou no endereço do contrato. E por muitas vezes ficava esse conflito do banco, o banco errava nesse ponto. Hoje, principalmente depois do Marco Legal das Garantias, nós temos isso tudo positivado em lei, né? Antes era só um entendimento jurisprudencial, então ficava muito a cargo de quem ia analisar. O que é o mais justo? É mais justo que o devedor ele atualize os dados de endereço dele no banco, então a responsabilidade é dele. É mais justo que o banco se preocupe com essas questões. É mais justo que sempre remeta a notificação para o endereço do contrato. Enfim, então quando a gente trata de legislação, né, sobre esses procedimentos, com o avançar do tempo, nós temos cada vez mais parâmetros, tá, para se apoiar aqui e ter mais segurança jurídica sempre em prol do arrematante. Por quê? É muito interessante para os bancos ter essa liquidez, né? É uma forma do banco retomar o patrimônio, quitar dívidas e colocar mais dinheiro no mercado, tá? Então, o avanço legislativo nesse ponto tem sido interessante para a gente. Excelente. Então, acho que os principais pontos, né? Óbvio, você explicou aí basicamente de cabo a rabo, né? Mas o ponto que eu queria trazer aqui eram, no leilão extrajudicial, a gente tem a figura da evicção de direito, né? Que você já comentou, explicou, mas eu acho que cabe reforçar, que é basicamente uma cláusula que tem em contrato, que tem no edital, né? Então você vai sempre procurar no edital
essa menção ou ao termo evicção de direito ou algo semelhante, que às vezes eles não usam esse termo, mas algo semelhante, aonde eles se responsabilizam caso venha a ter alguma irregularidade nesse processo que levou o imóvel a leilão, o banco se responsabiliza e vai te devolver esse dinheiro, esse teu investimento corrigido quando finalizar o processo. E também tem algo semelhante nos leilões judiciais, né? Onde tem um período. Vinícius, você quer explicar melhor? Quer pegar esse gancho aí e finalizar isso aqui? Pode ser. Você diz em relação à evicção. Tanto extrajudicial, tanto a evicção quanto ao período que, se a gente arremata, tem 10 dias para ser apresentado alguma contestação no judicial e acaba sendo mais um item que dá garantia para a gente arrematar aí sem risco, né? Perfeito. Vamos lá. Também fazendo esse paralelo, então, tá? Os leilões judiciais, nós temos um procedimento diferente, né? Eu vou seguir um procedimento de processo judicial, né? Então, em alguns tempos, alguns momentos, né? Eu tenho algumas oportunidades de defesa, tá? Então, por exemplo, vou trazer aqui como se fosse um cumprimento de sentença, né? Então, eu fui lá, eu bati no carro do André e o André, ele tem uma Porsche. Então, só a manutenção da Porsche dele aí ficou em 100 mil reais, tá? O André foi lá e me processou, eu fui condenado a pagar esses 100 mil reais para ele, porém eu não tenho mais outros bens, eu só tenho um imóvel. E chegou justamente nesse momento, né, do André receber, tá? Então, como funcionaria esse caminho? Eu primeiro vou ser intimado para fazer um pagamento voluntário, se eu não fizer esse pagamento, vamos iniciar os autos de penhora, ele vai tentar satisfazer esses bens de várias outras formas, né, essa dívida de várias outras formas, até chegar no momento de penhora, avaliação desse imóvel, nomeação do leiloeiro, edital de publicação e as astas de concorrência, né, as astas públicas, tá? Após essa concorrência, houve uma arrematação, então foi positivo. E aí abre-se esse prazo para mim, né, enquanto devedor, apresentar mais uma impugnação, tá? Então aqui, nessa última oportunidade que eu, enquanto devedor, tenho de me defender, eu poderia trazer algumas defesas processuais, por exemplo, uma nulidade de intimação, de citação, algo nesse sentido, como eu poderia trazer uma nulidade procedimental, digamos que um preço vil, né? Foi leiloado um imóvel que hoje foi avaliado em 200 mil, mas o valor de arrematação em segunda praça foi de 40, ficou muito abaixo, né? Enfim, no leilão judicial, eu tenho todo um procedimento que é diferente do leilão extrajudicial, tá? Esses procedimentos de defesa no extrajudicial seria como abrir uma nova ação pedindo essa anulação do procedimento, ou a suspensão, né, do procedimento de leilão. Então, ali eu inicio um novo processo, enquanto devedor, tá? Então, funcionariam em ritos distintos. Em ambos os casos, eu estou pedindo que o juiz reconheça uma evicção. E a evicção é justamente o desfazimento de um ato jurídico por força de uma sentença transitada em julgado. Resumidamente, né? Parece palavrão, né? Mas, né? E aí, nesses casos, na evicção do extrajudicial, eu só vou ter esse desfazimento quando a nulidade ela estiver atrelada às notificações obrigatórias, tá? Então, por exemplo, a falta dessa notificação para purgar a mora. Então, eu estou devendo ao banco, ele tem que me notificar e oportunizar que eu faça esse pagamento. Se eu não fizer o pagamento, ele leva, né, esse imóvel à consolidação da propriedade, depois designa as astas. Assim que designar as astas públicas de primeiro e segundo leilão, que são obrigatórios, eu também tenho que ser notificado novamente, porque eu, enquanto devedor, tenho interesses, né? Não só em purgar a mora, então eu poderia fazer esse pagamento ainda, né? Eu poderia exercer meu direito de preferência naquele bem, como ainda eu posso ter direito a um sobejo, né? Então, por exemplo, no segundo leilão, perdão, na segunda arrematação não, né? No segundo leilão, né, o valor de avaliação ele seria especificamente sobre o valor de dívida mais encargos. E se esse valor de arrematação for inferior a 50% do meu valor de avaliação,
então eu tenho aqui um prejuízo para o devedor, tá? Da mesma forma, se a arrematação ela for acima desse valor, então eu já quitei a minha dívida e tenho uma diferença para receber. Então, nesse caso, eu tenho um crédito, embora eu seja devedor, eu tenho um crédito para receber do banco, tá? Então, por isso que essas notificações obrigatórias são justamente para evitar um cerceamento de defesa. É para evitar que o devedor ele fique rendido, né? Então, a gente resguarda os direitos do devedor, tá? Enfim, ocorrendo alguma dessas hipóteses de nulidade, aí a gente trata numa ação própria, que nem eu comentei. A gente trata popularmente como ação anulatória, mas não é, tecnicamente não é uma ação anulatória, né? A gente pede anulação ou desfazimento do leilão, mas somente nessas hipóteses. Não sei se eu consegui responder bem, mas se ficar alguma dúvida, você me pontua, por favor. Foi meio complexo. Foi bem técnico, bem. Tem que quase que fazer com um exemplo um pouco mais palpável, né? Mas basicamente, resumindo, existe um procedimento que leva o imóvel ao leilão, né? No judicial, através de um processo e tal, no extrajudicial, através de uma dívida com o banco, basicamente. E caso esse procedimento não tenha sido cumprido nos ritos certinho, e a pessoa recorra ou reclame desse procedimento, né, a gente tem, vamos dizer, o resguardo dessa evicção, né, ou no judicial de outro mecanismo. Mas, resumindo, era isso, certo? E a evicção da Caixa, dentre os bancos que eu conheço, é a mais completa, porque ela não devolve só o dinheiro da arrematação corrigido, mas ela devolve também esqueci o nome técnico, benfeitorias Custas. úteis, se eu não me Benfeitorias engano. úteis e necessárias. Pronto. Então, se você faz benfeitorias úteis necessárias, que são aquelas que são necessárias ao imóvel para que ele se mantenha o estado de conservação dele, etc. Danilson, eu gastei um dinheiro colocando um box no banheiro. Não está contemplado, a Caixa não vai devolver isso. Mas se você pintou o imóvel, se você tapou um buraco que estava se abrindo perto, piso que estava se quebrando, você trocou e tal, ela te devolve esse dinheiro também. Por isso é importante guardar as notas fiscais. E na nota fiscal sempre vincula isso na perspectiva da Caixa, tá? E nas notas fiscais sempre, de alguma forma, vincular ela àquele imóvel, colocar o endereço do imóvel, colocar alguma coisa lá. E na evicção dela ainda tem uma devolução de dinheiro se você gastar com um advogado, se eu não me engano, no processo de evicção. Se eu não me engano, eu sei que tem advogado lá, só não lembro em que momento que ela reembolsa, em que situações. Mas se você contratar advogado para brigar aí por você nesse processo de evicção como terceiro interessado, ela também lhe reembolsa, tá? Essas regras aí vocês vão ver nos editais e nas regras da venda online e venda direta. Quando eu falei aqui, até você falou sobre os riscos, né, como mitigar, como que a legislação traz isso, eu acho que eu trouxe muito mais sobre o procedimento em prol do devedor do que em nosso favor, né, dos arrematantes. De que lado você está? Mas vamos lá, eu acho que tem muita coisa que eu acho que é bacana trazer, que realmente é bastante informação, né, mas em favor do arrematante, justamente nesses casos da evicção, é onde existe essa atuação, principalmente do advogado, né. Quando o Danilo trouxe aqui sobre essa previsão do edital das evicções da Caixa, de fato, é a mais completa. Eu acho que seria até mesmo o mais seguro, né, para quem está arrematando. Isso, devolve o valor de parcela de financiamento, realmente mais completinho. O que acontece? Quando a gente faz esse paralelo entre os editais Caixa e de outros bancos privados, vou citar um exemplo, tá? O Bradesco, a gente tem ali, nos outros editais, em sua grande maioria, a devolução apenas do preço pago, tá? Então seria só o valor da arrematação, corrigido por um índice de correção. Então, por exemplo, o IGPM ou então um índice do tribunal. Naquela primeira ação que eu comentei com vocês, que foi o que me trouxe, né, justamente para esse mundo, foi exatamente isso que aconteceu. Então, o arrematante, ele sofreu essa evicção, então ele tinha um crédito a receber. Mas de quanto era esse crédito? Né? Ele fez uma arrematação de R$186 mil, lá em novembro de 2015. E o Bradesco propôs para ele devolver só 186 mil, corrigido pelo IGPM, nada mais. Porém,
existem aqui outros custos acessórios da arrematação que são inerentes ao negócio. Quando a gente faz a arrematação, eu tenho as despesas do leiloeiro, de registro, eu tenho escritura, né? Eu tenho os honorários do advogado para ação de missão de posse, que foi exatamente isso que aconteceu com ele, tem débito de PTU, tem as parcelas, enfim. Condomínio. Exato. Então, você tem vários outros desembolsos. E aqui existem dois cenários. Pode ser que o arrematante ele tenha se emitido na posse e depois essa arrematação ela foi feita, né? Ou pode ser que ele esteja aguardando justamente encerrar esse procedimento da ação anulatória para depois ele se emitir na posse, caso o devedor perca a ação, tá? Nesse caso que eu trouxe, o meu cliente, à época, ele ficou 7 anos aguardando resolver essa situação. Então, ele Qual ficou foi o 7 banco, anos. Vinícius? Bradesco. Ele ficou 7 Ah. anos com esse valor integralizado lá, né? Então, assim, o banco trabalhou com o dinheiro dele durante todo esse período. Enquanto isso, ele foi até citado numa ação de execução fiscal de PTU, porque nem ele pagava e nem o devedor pagava. O devedor, para vocês terem ideia, o devedor morava no Japão. Nem no imóvel não morava mais. Então, assim, foi algo muito de má fé de parte dele, enfim. Só que, ao final, o valor da correção, ele era ínfimo, né? Perto de todo o desgaste. Então, eu falei, bom, vamos traçar uma tese aqui e a gente tenta pedir a devolução, né, desses valores, porque todos esses custos, eles já eram previsíveis. E aí, eu trago sempre essa previsão, principalmente do Código Civil. Os bancos, eles trazem essa previsão no Código Civil, né, como se fosse uma compra e venda tradicional, mas quando o banco ele faz uma venda para você, né, de um produto bancário, como nesse caso é um parcelamento, ele entra como se fosse uma alienação fiduciária, né, então é um produto bancário. Então, eu estou na condição de consumidor, embora eu tenha feito uma arrematação, a compra de um imóvel, tá? Então, neste ponto, a gente conseguiu a devolução de todos esses valores que ele desembolsou, tá? Corrigido, atualizado, e ainda mais uns 10 mil reais de danos morais. Mas foi uma situação muito, assim, fora do comum, tá? Fora do tradicional. Primeiro, porque a evicção já não é comum de acontecer, né? Muito pelo contrário. Então, a gente já tem segurança jurídica, né? E segundo, porque ainda que ocorra, o banco ele tem que te dar um respaldo, né? Tem que te dar uma segurança jurídica também, seja para a devolução desses valores, né, conforme o edital, ou quando o edital é abusivo nesse ponto, a gente consegue discutir. Porém, existem os riscos de como qualquer outra ação judicial, né? E muitas vezes a pré-análise bem feita vai evitar de você entrar em um negócio que tenha essa possibilidade, né? Porque a gente verifica previamente todos os procedimentos e garante que foi feito tudo adequadamente, né? Esse é um ponto sensível, né? Até brinco no escritório que tem cliente que pergunta, mas como que vai ser a desocupação? A gente vai ter problema? Falo, olha, a gente só tem problema com desocupação se tiver evicção. Do contrário, é bem simples o procedimento. A gente entra com a emissão na posse, pede a desocupação e no máximo 60 dias está desocupado, tá? Então, evicção realmente é um ponto muito sensível, é um ponto que a gente tem que ligar o alerta, né? E sempre se atentar se de fato essas notificações foram feitas da forma correta ou não. E até algum tempo atrás não era tão acessível, né, essa informação. Mas hoje eu tenho essa informação sem sair do escritório, né? A gente entra lá no site do registrador, pede o desarquivamento dessas notificações, né, dessas informações. Por vezes, né, algumas das notificações a gente até consegue com o leiloeiro chorando muito, né? Não é tão comum, mas às vezes consegue. Mas essa análise ela tem que ser prévia, tem que ser feito antes da arrematação para eu ter certeza qual briga de fato eu estou comprando, né? Não tem surpresas depois.